processos de outros. Implica na boa gerência das listas e a administração da base do escritório, com o intuito de agilizar o cadastro e a manutenção da base de processos cadastrada no órgão jurídico. Vai exigir sua plena atenção. O órgão mantém 2 listas de números de processos de outros. A ideia é agilizar durante o cadastro das publicações e do checklist. Essas 2 listas existem tanto lá na tela das publicações diárias quanto na tela do checklist do Push PJE. Agora teremos uma tela adicional para gerenciar, unificar o ponto dessas listas quanto à consulta, exclusão e inclusão. Veremos cada caso. E foi criada uma marcação para os processos que estão cadastrados no órgão, que fazem parte da base do escritório, que são de responsabilidade do escritório e não do outro. Essa marcação é muito importante nesse período de sincronização da base de dados, o que é realmente do escritório que está cadastrado no órgão. E a tela de localizar processos, agora o encerramento pode fazer o arquivamento simultaneamente. Muito importante quando o processo não faz parte da base do escritório. Aqui, sempre que referir a outros, significa o conjunto dos demais escritórios de advocacia parceiros. Então, aqui a tela de publicações do diário é onde é criada uma dessas listas. Então, assim que é reconhecido que uma publicação não pertence ao escritório, seleciona-se o botão de e-mail e ele vem para a seleção de e-mail do outro. Quando você seleciona o botão de e-mail, vai aparecer uma caixa de diálogo que tem lá qual escritório, qual vai ser associado àquela publicação. Após compartilhar por e-mail, essas publicações, ele vem para o e-mail enviado diretamente, que depois vai fazer automaticamente a parte do processo de outros. Todas essas coisas que eu falei tem a ver com quem opera, é só uma linha geral para quem está vendo a primeira vez. Aí tem que ver o treinamento, especificamente sobre o treinamento da lista de processos de outros, como funciona. Os novos números podem ser aqui inseridos ou removidos nessa lista. O inserido automaticamente, a partir do momento que se seleciona no meio, e a exclusão ocorre individualmente. Essa outra tela, que é do checklist do PJE, tem funcionalidade similar. Também tem aqui a seleção de e-mail, depois que o e-mail é enviado, e depois finalmente vem para a posição de processos de outros. Então, essas 2 listas se falam entre si, as consultas, as inclusões são feitas considerando as 2 listas, transparente para o usuário. Após essa rápida introdução, chegamos à tela para gerência da lista de outros. Então, acessível a partir do meio de coordenação, gerência da lista de outros. Essa lista tem como objetivo centralizar, para que seja consultado facilmente. Anteriormente, você tinha que consultar na lista que estava lá nas publicações do diário e na lista que está no checklist do PJE. Agora não, está centralizado. Apesar que a construção da lista, a inclusão, deva permanecer sendo feita a partir das suas telas bases. Então, aqui vamos ver como é que a gente opera essa tela. Qual é a ideia dele, quais são os conceitos. O primeiro conceito é: escreve-se ou cola-se o número do processo e clique em consultar. Nesse caso aqui, ele voltou que o número não consta na lista. Ok? Eu vou adiantar. Também não consta no cadastro do órgão. Ok? Então, se não consta na lista, eu posso incluir ele na lista.
momento em que eu seleciono nessa caixa de seleção qual outro escritório, eu posso incluir esse processo na lista. Como eu disse, a ideia não é incluir por aqui, mas você pode incluir por aqui, porque vai agilizar o trabalho do cadastro das publicações e da lista PJE. Só falo que tem que ser com segurança. Uma outra resposta possível é que o processo foi encontrado na lista, ok? Tem a data de referência, que é a data que foi incluída, ou da publicação, do diário ou do checklist, lá da data de referência, e diz qual o outro escritório. Então, agora, a opção excluir da lista está ativa e eu posso excluir esse processo da lista. Com isso, chegando informações nas publicações do diário e no checklist PJE, ele não será mais filtrado para algum escritório. Antes de continuar com mais informações referente à tela da gerência da lista de outros, eu preciso apresentar aqui para vocês que agora na tela localizar processos tem uma marcação para os processos que fazem parte da base do escritório. A ideia é sinalizar todos os processos que fazem parte da base do escritório e encerrar e arquivar os que não fazem parte da base do escritório. Não é? Isso é muito importante e veremos por quê. Voltando aqui para a tela da gerência da lista de outros, então temos o seguinte, as duas possíveis situações. Foi consultado o número do processo e ele retornou essa informação, que esse processo existe no cadastro do órgão, na base de dados. Não é? Você pode acessar diretamente esse processo a partir daqui. Não é? Ou a outra informação, esse processo existe na base de dados e está marcado lá como sendo a base do escritório. Não é aqui, não misturar base de dados, base de escritório, que foi o termo que veio melhor no momento. Então, está lá no cadastro do órgão e está marcado como sendo base ativa. Você pode ver também. Aí tem até o termo. Cuidado com o que você vai decidir. Aqui eu trago a seguinte informação. Vou voltar um pouquinho também para continuar depois. Arquivar um processo que não seja da base do escritório, que não seja de responsabilidade do escritório, é muito importante, porque ao você consultar esse processo, ele vai te informar que esse processo está arquivado, ou ao você abrir um evento, uma ocorrência desse processo, ele também vai informar para você que esse processo está arquivado e qual a situação dele, do arquivamento. Tá? Então, alerta isso para os processos que foram migrados, não é? Que ainda têm ocorrências futuras no órgão, isso vai alertar o advogado para que verifique melhor antes de continuar com o prazo ou com as providências que precisam ser tomadas. Foram introduzidos conceitos de outras telas para facilitar melhor o acompanhamento. Assim, vi que seria melhor assim. Então, voltando lá à gerência da lista de outros, essas situações também podem resultar. As situações de fazer uma consulta e encontrar na base do órgão um número do processo que não esteja marcado como sendo da base do escritório, e a informação de encontrar um número do processo na consulta da lista dos outros que esteja marcado como sendo base ativa do escritório, a base do escritório. E ainda o resultado informando que esse processo consultado também está na lista do outro. Então, olha, o processo foi encontrado na base, cadastrado no órgão e está na lista de processos de outros. Não é?
o que fazer. Precisa ser validado realmente qual a informação que está certa ou como está essa informação. Ok? Tá, agora vou mostrar a tela localizar processo, que o botão encerrar, ativar, agora tem a opção de arquivar imediatamente. Então, você vai selecionar qual a situação de encerramento, vai colocar a data de referência do encerramento, e você, quando for processo de outro escritório que deve ser arquivado obrigatoriamente, né, para que os advogados possam receber os avisos de atenção, lá que o processo está arquivado, e assim adotar as providências devidas, é importante que arquive imediatamente. Então, está aqui, né? Sugiro no primeiro momento, até que haja a sincronização, a validação de toda a base cadastrada no Origo dos processos que são do escritório, que os processos que são realmente do escritório não seja arquivado imediatamente e deixe para uma segunda etapa, lá utilizando a tela de processos pronto a arquivar, que eu vou mostrar a seguir. E chegamos no penúltimo slide, que é os detalhes da tela processo pronto para arquivar, que foi modificado. Agora também conta com o filtro base do escritório. Né? O nosso trabalho agora é desmarcar esse filtro para só arquivar todos os processos que não fazem parte da base do escritório, que são de outros. Tá? Isso é importante para que aquelas informações que eu mostrei na tela anterior, aqueles pop-ups informando que o processo está arquivado, seja visto pelos advogados. Assim, concluímos então esse treinamento da gerência da lista de processos de outros, da informação nova, que é a marcação para a base do escritório, e aguardamos suas críticas, sugestões, perguntas. Muito obrigado.